Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E hoje o nosso papo é bem diferente. Mas antes que eu apresente a nossa convidada de hoje, peço que vocês curtam, compartilhem, nos sigam nas redes sociais vizinhas e aqui no YouTube e se inscrevam no canal. E também agradeço nossos patrocinadores e apoiadores, que sem eles não sairia o nosso podcast. E tá passando na tela os nossos apoiadores e patrocinadores. Se apresente para nós. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um prazer enorme estar aqui. Agradeço imensamente o convite, é uma honra estar aqui conversando contigo, Ronan, com a Verônica também, né? Então, eu sou a Luísa Fernanda Silva dos Santos. Eu sou advogada, eu sou mãe, eu sou professora, eu sou acadêmica, então eu tenho várias atividades, mas realmente, né, o que eu posso me apresentar, então, sou advogada, formada na URI Erechim, tenho uma caminhada já na advocacia, e eu acho que é a partir daí que nós vamos conversar. Que legal. Luísa, então, agradeço por você ter vindo, aceitar nosso convite. Até que enfim a gente conseguiu fazer o pod, né? A gente marcou, desmarcou, remarcou e agora saiu. Agora saiu. Uhum. E como foi esse teu despertar dentro da advocacia, dentro desse ramo jurídico? Tá. Então, assim, na verdade, o início é uma trajetória bastante comum, eu imagino que para todos. Aos 18 anos, chega aquele momento em que, na minha casa, né, no meu modelo familiar, os meus pais sempre investiram muito na educação das duas filhas. E a gente não tinha, na verdade, uma opção de não cursar um curso superior. E aí chega aquele momento, eu acho que aos 18 anos a gente ainda é muito imatura para escolher a profissão, então eu não tinha muita certeza sobre qual era o caminho que eu queria seguir, mas eu sempre me identifiquei muito com essas questões da justiça social, judiciário, né? Era o que mais me atraía, conversar com pessoas, era algo relativo a isso que eu me identificava. Porque na minha família, a avó, a mãe, a minha própria irmã, elas já foram mais para um lado mais artesanal, da costura, tudo, e eu nunca tive o dom para isso. E os meus pais contam, inclusive, que quando iam no supermercado, enquanto eles faziam as compras, eles me compravam um gibi, eu ficava sentada num canto, lendo, olhando as figuras, lendo, né? Fui meio que aprendendo a ler. E eles contam sempre isso para mim, né? Que eu gostava muito da leitura. Então, eu fui selecionando a partir disso. O meu pai, um policial militar, então já lidava também né? Já estava um pouco mais nessa área. Ele me incentivou, ele disse, olha, eu acho que tu faz direito, é um bom campo, um leque de oportunidade, que é o que nos contam, né? Então, tu vai, a partir daí, tu pode fazer um concurso, pode ser advogada, pode fazer várias coisas, então daqui a pouco seria um bom curso para você. E eu aceitei a sugestão, obviamente. Fui lá, fiz o vestibular, fui aprovada, comecei a cursar Direito. Mas eu acho que quem for estudante acadêmico de Direito vai concordar comigo. Agora eu estou tendo a oportunidade de dar aula no curso de Direito lá na Faculdade da Anhanguera de Erechim. E os alunos sempre contam isso, né? Entra no curso de Direito achando que já vai sair fazendo justiça, né? É um engano, né? Justiça, na verdade, é um ideal que a gente gostaria, mas talvez até num futuro distante a gente consiga. Mas a justiça ela é muito relativa, né? Depende do ponto de vista. Então, a gente tem que trabalhar a partir disso, né? Em busca de democracia, cidadania, respeito aos direitos humanos. Em fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Mas aí eu entrei no curso de Direito achando que, nossa, já vou sair, já vou para o fórum, já vou fazer audiência. Não é assim, né? Então, a gente tem que cursar as disciplinas, tem que fazer disciplina de português, história do direito, os processos todos, né? É um longo caminho. E aí, no primeiro semestre, eu meio que me decepcionei, porque eu estava lá estudando português, né? E eu disse, cadê a justiça disso aqui, né? Mas foi indo, enfim, passaram-se os 5 anos e cada vez mais eu fui me identificando ao longo ao passo que fui evoluindo dentro do curso. E me identifiquei muito. Logo que me formei, então, já comecei a trabalhar num escritório de advocacia que trabalhava majoritariamente com o direito do trabalho. E eu sempre tive mais essa veia um pouco mais militante, né? Então, eu gostava de trabalhar com os direitos do trabalhador. Sempre me cativou essa parte, assim, sabe? Da questão dos direitos que estavam sendo suprimidos, do lado mais oprimido. Isso, exatamente. Então, eu sempre me identifiquei mais com essa parte. E aí, ali eu fiz uma boa base, né? Uma boa calcificação na minha carreira profissional.
Fiquei por um tempo nesse escritório, até que chegou um momento, então, que eu tomei a decisão de abrir o meu próprio escritório. Ah, que Isso legal. aconteceu lá em 2007, né? Eu, com uma colega de faculdade, resolvemos, então, abrir o nosso próprio escritório. Desde então, a gente segue juntas, né? Até hoje? Até hoje. Caraca, meu. Exatamente. A gente tem uma trajetória longa. Ela tem outras áreas que ela atende, e eu fiquei mais, então, nessa parte mais do direito do trabalho, direito do consumidor, o direito das famílias, essa parte que é o que mais me cativa. Mas, né, então isso eu tinha 27 anos naquela época, jovem ainda, né? Mas fui fazendo a minha caminhada, acho que consegui solidificar bem a minha trajetória. Só que teve um momento ali que meio que eu entrei numa frustração, parece que ficou uma monotonia, né? Porque eu fazia todos os dias a mesma coisa, né? Tava tão acostumada que aquele sangue nos olhos... Perdeu o encanto. Isso, exatamente. Perdeu o encanto. Parecia que tava muito, muito parado aquilo tudo, né? Aí eu tive um encontro com a maternidade, né? Decidi, então, ser mãe e era a questão da idade para as mulheres sempre estar batendo na porta, que é uma coisa que a gente precisa desconstruir, né? Porque não há idade para fazer as coisas, mas a gente ainda compra muito o que nos vendem, então tinha aquela questão com a idade também. Então, ali com 32 anos, eu resolvi ser mãe. E aí que, na verdade, seria esse ponto do despertar, né? Que eu vim aqui, então, contar para vocês. Porque eu tinha essa caminhada já de anos na advocacia, estava satisfeita profissionalmente, tudo, mas... Com a maternidade foi que eu meio que reprogramei a trajetória. Porque aí, quando eu engravidei, eu acho que quem for mãe também, pais também, né? Não vamos excluir. A gente faz planejamentos, né? É impossível não fazer. Então, a gente coloca ali, não, eu vou ter o filho, vai ser assim, eu vou voltar a trabalhar com tantos dias e vou fazer assim, né? E aí, quando vê tem uma criança no colo e a trajetória... Você foi o planejamento. O planejamento não existe mais. E eu tinha um planejamento, que é algo pessoal meu, que eu queria, então, ter o parto normal. Era algo que eu queria passar por essa vivência enquanto mulher. Eu tinha o desejo de parir naturalmente o meu filho. E me preparei durante toda a gestação naquela época para isso, né? Então, eu fazia academia, fisioterapia, caminhada, me alimentava super bem, cuidava muito mais da minha saúde gestante do que não gestante, tudo pensando, né, nesse desfecho. E o meu pré-natal todo sempre muito bem, né? Eu não tinha nenhuma comorbidade, nada que indicasse que eu precisasse de uma cesárea. E, infelizmente, né, eu me preparei, né, fisicamente, mas não emocionalmente para um plano B, que foi, né, que eu entendo que sim, que a cesárea ela salva vidas, mas no meu caso veio como uma violência, né, porque foi uma imposição, porque eu não queria fazer cesárea, mas eu fui ludibriada. Compelida a fazer. E aí acabei fazendo contra a minha vontade. Então, esse foi um despertar, porque assim, nos primeiros 3 anos pós-nascimento do meu filho, eu me incomodava com aquilo, era uma dor que eu tinha e que eu acho que ainda não curou, né? Eu acho que isso abalou o psicológico mesmo. Isso me abalou psicológico, o meu psicológico ficou abalado e ainda não está 100% curado, embora eu tenha ressignificado, mas é uma ferida que eu tenho. E aí, eu cheguei lá e me levaram para cesárea, disseram que precisava, porque por uma justificativa completamente tola. E, enfim... Nasceu. Pode compartilhar qual foi a justificativa? A justificativa foi que tinha passado do tempo. Só que assim, no meu... A gente escutou muito isso quando a Vé engravidou. Que tava no tempo, porque assim, eu tava com 40 semanas e 2 dias de gestação. E monitorando, né? Porque já estava perto ali, né? Já tinha estudado que podia chegar a 42, então eu estava muito tranquila quanto a isso. Eu monitorava a movimentação do bebê, então eu tinha um conhecimento do meu corpo que me levava a acreditar que, né? A ter certeza, na verdade, que estava tudo bem e que eu tinha capacidade para aquilo. Mas aí chegou lá no dia da consulta, que foi no exato dia do nascimento dele, cheguei na consulta, magicamente durante a consulta a minha bolsa rompeu. Algo que daí eu já fiquei encucada, né? Porque, tava tudo bem, a minha bolsa rompeu durante a consulta. Pois, né, eu fui estudar sobre isso e entendi que
Foi induzido? Foi rompida a minha bolsa. Aí, pra eu, então, acreditar que tinha entrado em trabalho de parto espontaneamente, mas não... Mas o teu corpo não estava em trabalho de parto? Não estava em trabalho de parto, exatamente, porque a minha bolsa foi rompida mecanicamente. Sim. Então, eu acabei internando, né, por determinação do profissional que me atendia. Internei, fui pro hospital, internei, era 2 horas da tarde. Quando era 19, ó, eu passei a tarde toda eu tava nos pródromos, como eu aprendi depois que era o termo correto, né? Então, ainda não estava pronta para o bebê nascer. Poderia levar mais 12, 24, 36 horas, sim, né? Sim. 48, até tem casos, né? Exatamente. E aí, mas eu lá no hospital, os profissionais vinham, faziam toque toda hora e monitoravam, mas já estavam me preparando. Depois eu entendi, né? Porque na semana anterior, o profissional que me acompanhava tinha me mandado fazer consulta com o anestesista, porque se houvesse uma emergência, eu precisava ter, né? E depois eu entendi, não, já estava tudo preparado para uma cesárea, só eu que não tinha sido avisada. Sim. Mas aí... Tava montado o cenário já. O cenário estava pronto. E aí, sem comer, praticamente sem tomar água, tudo. Quem é que vai entrar em trabalho de parto sem força, sem comida, sem água, né? Sim. Então, mas essa foi uma falha, talvez, que eu assumo que é um conhecimento que eu não tive, mas que muitas mulheres não chegam a ter. Porque a gente não tem uma educação para conhecimento da fisiologia do nosso corpo enquanto mulher, né? Então, muitas mulheres acabam acreditando fielmente no que a equipe passa, né? Até porque a gente vai contratar e vai confiar, não vai contratar desconfiando. Então, é natural que se confie. E aí, enfim, né? Às 19 horas, quando o profissional fofinho saiu do seu consultório, passou no hospital, viu que eu tava ali ainda na boa... tortura, né? Psicológica. Olha, você vai ter que ir pra cesárea, mãezinha, porque senão você vai matar o seu bebezinho. Aquele útero lindo, maravilhoso, que gerou aquela vida, que tem toda aquela romantização, porque o seu útero maravilhoso, as mulheres precisam parir, de repente ele virou um assassino, e se eu não fosse pra cesárea, imediatamente meu filho ia morrer. E aí entra em colapso, porque daí o meu marido, meu companheiro, ele vai pro psicológico dele também. Olha, paizinho, convence ela, porque, ó, né? Daqui a pouco eu não me responsabilizo. Eu vou até aqui. Se não quiserem fazer a cesárea, eu não me responsabilizo. Chamem outro profissional. Aí a gente ali, vulnerável. Meu Deus, como é que eu vou ficar sem um médico? Né? A gente não entende que quem vai parir é o corpo, o bebê, tudo, né? Então, acabou que eu fui pra cesárea com muita discussão, muito debate, mas acabei indo. Assim... Eu não quero romantizar e nem minimizar aquele momento, porque, de fato, receber um filho é um momento muito lindo, mas eu estava dentro de um momento de tensão. Então, tem coisas que cortou da minha memória. Tem coisas que eu não consigo lembrar muito bem, porque eu estava me deu aquele bloqueio. E aí, eu lembro que eles meio que fazem aquela manobra de Christeler, né? Pro bebê sair, cortaram tudo, enfim. E aí, imediatamente foi para as mãos do pediatra, que fez todos aqueles procedimentos que depois, na caminhada, eu aprendi que não tinha necessidade alguma. Ele estava encaixado. Tá. E aí, enfim, foi isso que aconteceu. Aí vai pra casa, meio que eu entro num princípio de depressão pós-parto, mas consigo superar. É Blue Burn? Blues. É com Blue, mas agora eu esqueci o termo. Mas Blue Burn. É alguma coisa assim, agora eu esqueci, mas tem. E enfim, eu entro nesse período, daí tenho dificuldade pra. Né, aí eu já entro em conflito comigo mesmo, porque eu tinha criado aquele ideal de maternidade que eu ia fazer, que eu ia trocar fralda.
fraldinha que eu ia. E eu não conseguia me mexer, porque daí eu tava com um corte, daí mais o emocional abalado. Eu lembro... Claro, pro papai naquela época foi bom, porque daí ele ficou... Baby blues. Baby blues, Baby exatamente. blues. Aí, ele teve uma participação fundamental naquele momento. Meu companheiro, né, eu agradeço a ele, porque... Ele trocava fralda, dava banho, me ajudava, fazia comida, tudo. Só que eu não tava gostando de estar naquela posição. Porque eu não é... a maternidade, o parir, ele não é uma patologia. Era para ter o bebê e vida que segue. A real né? Que furtaram o momento, né? Isso, exatamente. Tive o parto roubado. E aí, então foi até conseguir evoluir. Tá, mas beleza. Com 28 dias de nascido, então, como é autônoma, eu volto a trabalhar. E aí eu tinha o suporte dos meus pais, meu pai e a minha mãe, então a minha rede de apoio. Então, essa parte toda foi ok, porque eu tinha esse suporte todo e foi... Mas ficava aquela pulguinha atrás da orelha. Aí que eu comecei a estudar. Acho que foi em 2014, teve uma notícia que foi nacional, de uma mulher de Torres, chamada Adelir, que tinha... Eu tava assistindo o Jornal Nacional, e aí apareceu lá, gestante é levada pela polícia para o hospital para ter seu filho, porque estava se negando. Uma coisa assim era a manchete, né? E aí aparece uma advogada dando uma entrevista falando que aquilo era violência obstétrica. E deu... Opa! Né? E disse, como? Aí já era, né? Começa violência obstétrica. E daí que eu vejo que tinha um movimento já, então, de meados de 2010, 2012, só que aqui, né, não chegou... eu não tinha chegado, não tive esse contato. Talvez se eu tivesse tido esse contato, eu estava um pouco mais preparada para embater naquele momento, né? Embora eu estava numa situação de vulnerabilidade. Por isso que é importante, durante a gestação da mulher, quando... O parceiro, né? O parceiro, quando ela tem essa possibilidade, que o parceiro também tenha conhecimento de tudo isso para poder argumentar. E aí eu vi aquilo e aí, então comecei a estudar, pesquisar, ler, participar de congresso e fui indo e aprendi muita coisa. Mas eu não tinha interesse numa segunda gestação, num segundo filho naquele momento. Estava muito feliz, né, com meu filho ali e era aquele momento, eu tinha o que eu queria, que eu tinha planejado, que era ser mãe, eu era. Mas aí começou a despertar pelo meu próprio filho, né? Ele começou, quando ele tinha uns 3, 4 aninhos, ele começou a pedir que queria um irmãozinho. Então eu sempre falo pra ele, hoje, quando eles entram em conflito, eu digo, você me incentivou. Agora vamos viver em paz. E aí, então ele pedia e eu aí volta aquela questão da idade, porque daí o tempo tinha passado, né? E aí, será que vamos ter? Não vamos ter? O meu marido também não tinha, já estava tranquilo, né? Ele disse, porque a gente tinha esse entendimento que não é só colocar o filho no mundo, né? É bem mais complexo que isso. É bem mais complexo que isso. E... É educação, é investimento em todas as áreas, é tempo. A maternidade, ela nos consome, querendo ou não, porque assim, eu tinha uma rede de apoio, mas mesmo assim, a sobrecarga da maternidade de planejar, vai aonde hoje? Por ser autônoma, então tinha uma agenda também que dependia muito do judiciário, os dias de audiência e tal. Então, não era uma coisa assim, simplesmente vou ter mais um filho, como é que nós vamos fazer isso? Mas, né, resolvi ter. E aí, nesse momento, então, que entra o segundo despertar, né? Porque aí, quando eu voltei ainda assim, né? Porque eu não conseguia... o meu psicológico não entendia que aquele profissional não era o adequado para mim. Até porque ele tinha... eu acabei aceitando que a cesárea tinha sido feita por uma necessidade depois de um tempo. E aí, quando eu engravidei, eu voltei lá para ele me acompanhar. E aí eu falava, eu posso ter um parto... Eu sei que eu posso ter um parto normal, né? E, sim, é claro, dentro dessas condições, é óbvio, mãezinha, que você será respeitada e fique tranquila que tudo vai acontecer como você tá planejando, né? E aí sempre surgem, eu digo, tem os anjos que vão surgindo, né? E aí... Um dia, né, 4, 5 meses de gestação, eu vou no fórum e uma servidora vem me atender, uma que nunca veio, né? Ela era lá do fundão, lá da parte mais burocrática, não era ali do balcão. E ela veio aquele papo de mulher, né? Oh, que legal, gestante, tarará, já escolheu a via de parto? Já tá pensando e tal? Eu, sim, parto normal. E ela disse, parto normal, que legal, quem é o seu obstetra? Eu, fulano de tal. Não, mas então é cesárea. E daí eu disse, não. E aí, já ligou, acendeu a luz. Aí eu disse, como? E daí ela disse, não, é porque tu pesquisou o índice de cesárea desse doutor?
E deu, Luísa, sua tola. E deu verdade. Comecei a pesquisar, né? E aí pergunta pra e é um famosinho da cidade, então comecei quase todo mundo com ele. Então, não, cesárea. A outra falou, cesárea. Uma me disse que teve parto normal com ele porque chegou no hospital parindo. Chegou já pronta. Não tinha como puxar de volta, né? Então, por esse motivo. Aí aquilo, né, eu disse, não, então... Vou trocar. Vou trocar. Não avisei, não dei nem tchau. Eu cheguei em casa e comecei... A gente tem uma cultura, né, de que a palavra a gente não pode contestar, né? Então eu cheguei e falei, o que eu vou dizer pra ele que eu não vou mais? Aí meu marido disse, não diz nada, não vai mais, simples assim. E eu, né? É verdade. Aí fui lá, daí ela já me deu um contato de uma doula, conversei com essa doula. A doula também me falou, ela disse, olha, eu te atendo tranquilamente, mas se for para ir pro parto com esse profissional, não tenho como, porque ele não deixa a gente trabalhar. Sim, ela é impositiva. Isso, exatamente. Aí ela disse, daí não vou... Daí eu disse, não, então entre ele e você, eu fico com você e não vou mais nele. Daí ela me indicou um obstetra também, que seria mais humanizado. Aí eu troquei o obstetra também. Só que daí, nessa caminhada, a mesma coisa. Daí eu comecei a ler e verificar e tal. E eu comecei a ficar com medo de ir pro hospital. Porque daí eu perdi a confiança completamente. Uhum. Então eu pensei, e se... né? Eu chego lá em trabalho de parto e me contam qualquer coisa e eu não tenho o que fazer. Então, me veio a ideia do parto domiciliar, né? E aí era um movimento bem tímido que tinha ali em Erechim, né? Uhum. Não tinha muitas profissionais, mas também, rolando redes sociais, eu vi uma mulher que teve parto normal e com a mesma doula que eu tinha. E daí eu chamei a doula e disse, como que tu não me ofereceu esse serviço? Aí ela me disse, não, é que assim, Lu, eu só faço a parte de doula. Ela contratou a equipe e aí eu participei, né? Acompanhei ali, mas eu posso ver com ela o contato da equipe, te passo o contato da equipe e tal. E aí, então, entrei em contato com a equipe. Só que daí eu fiz isso tudo, né, sozinha. Daí não troquei nenhuma ideia com o meu companheiro, porque até tinha um pouco de receio de como ele receberia isso. Porque as pessoas ainda hoje acham uma loucura fazer um parto domiciliar. Aqui não foi muito diferente, né? Aí, no dia que eu marquei a consulta, então, elas vieram me atender, a equipe veio na minha casa. E eu ali, eu preciso conversar, eu preciso falar. E quando ela encostou o carro na frente, eu disse, não tem mais volta. E eu falei, amor, assim, veja bem, eu chamei uma equipe de parto domiciliar. O quê? Nem falar. Imagina só, nós estamos em 2000 e sei lá quanto, como é que... tem hospital, imagina como é que nós vamos fazer aqui, não temos equipamento, não temos estrutura, nossa casa não comporta um parto domiciliar, como se precisasse, né? E aí, naquele primeiro momento, eu já me deu aquele bloqueio, né? Porque eu não queria fazer também nada sem contra a vontade. Exatamente, Contra a vontade. porque é uma decisão... mútua, né? Exatamente. Assim como eu quero que ele me respeite, eu tenho que respeitar. Então, ficou aquele tempo... Mas isso eu já estava, então, a equipe foi... a Isis nasceu 5 de dezembro, então deve ter sido início... A postagem da outra mãe, da outra gestante, foi no dia 2 de novembro, porque eu lembro que era feriado. Um mês antes. Aí eu vi ali, foi nesse um mês que eu tive que, né, fazer todo o movimento. E aí... Mas, enfim... Eu disse, eu vou dar um jeito, fique tranquila, né? Só que daí ele não quis participar da reunião, eu respeitei. Eu disse, daí eu ia contando, eu ia repassando. Ele me perguntava, ele não queria ouvir, mas me perguntava. Tá, mas como é que é? Até que um dia ele disse, tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá conversar com o doutor. Se o doutor disser que mesmo pós-cesárea tu pode fazer isso, ok. Aí eu fecho, assinamos o contrato. Então, vamos lá pro doutor, conversar com o doutor. E eu, né, como ele era humanizado, eu pensei, ele vai... Tá tudo ok? Tudo ok. Chego lá, nem pensar. Você não pode, porque vai que rompe, porque você tem um útero, né, com cesárea, e vai que... E deu... Tá. Me quebrou. E ele, né, o meu marido saiu felizinho. Chegamos no elevador e dele... E aí, amor, o que achou? E eu, péssimo. Vou fazer em casa. E daí ele disse, como péssimo? Mas o doutor falou. E daí eu disse, não, eu estudei, eu li, eu confio nelas, eu sei que, né? E aí, seguimos. Até que um dia, então, dia 29 de novembro, essa data eu lembro, eu tava ali, né, finaleira, eu já tava sentindo um pouquinho de contração e sabia que tava próximo e eu tinha que decidir aquilo. Aí eu cheguei e disse pra ele assim, tá, beleza, então vamos fazer o seguinte,
nós vamos pro hospital, tá? Só que assim, nós vamos entrar no hospital, eu vou viver o meu momento, né? Você vai ser o responsável por mim. Se me levarem para uma cesárea desnecessária, eu não volto para casa com a bebê. E daí, tipo, um pouquinho impositivo, mas foi a forma que eu A maneira achei. que tu tinha, né? E daí eu disse, você fica responsável por mim, porque a gente já estava, então, estudando ali dos 4 meses até a finaleira, então, nós estávamos estudando com a doula, toda a fisiologia, a gente já entendia, então, que eu entraria na partolândia, que daqui a pouco pediria pela cesárea, e que se eu estivesse dentro do hospital, se eu pedir cesárea, tudo que querem, então eu iria para uma cesárea se eu pedisse lá dentro do hospital. Com certeza. Então, a gente estava consciente sobre tudo isso, mas que são efeitos, né? Porque o corpo é um conjunto, né? Uma máquina muito perfeita, então aconteceria. Eu estava consciente de tudo que ia acontecer com o meu corpo ali. E aí eu responsável? Vamos assinar o contrato do parto domiciliar. Aí eu chamei no dia 3 de dezembro elas para assinar o contrato. Mesmo sem assinar o contrato, elas vieram me atendendo. Daí já deixei o obstetra de lado, já fiquei só com a equipe do parto domiciliar. Elas já vinham mesmo não tendo assinado o contrato. Mas daí no dia 3 eu assinei o contrato, no dia 4 eu entrei no trabalho de parto. Que legal. Um dia depois, assim, tipo, era o que o meu psicológico, o meu emocional estava precisando, que era aquela aprovação, aquela assinatura, que daí eu me senti segura. E às 18 horas do dia 4 de dezembro de 2017, entrei em trabalho de parto. Aí eu tava na casa de uma amiga minha, fui lá trocar umas fraldinhas, ela tinha um nenenzinho que tinha nascido em agosto, que inclusive é meu afilhado. E aí eu tinha umas fraldinhas, então eu fui lá trocar com ela, comprei pra ela umas M e fui lá pegar as P, que já não servia mais nele, e eu tava lá e daí de repente eu disse, opa, acho que agora sim rompeu minha bolsa, né, espontaneamente. Daí eu fui no banheiro e tal, mandei uma mensagem, mas bem calma, porque daí eu já tava consciente, Sim, né? tá preparada pra isso. Peguei o celular, isso. mandei, eu disse, olha, aconteceu assim, assim, assim. Elas disseram, não, provavelmente saiu o teu tampão. Então, tranquilo, vai pra casa, toma um banho, relaxa, namora se quiser, Claro. enfim, né? E aí foi... Faz um chá. Isso, e fica de boa. A gente vai lá, nós vamos ficar lá contigo acompanhando essa evolução. E depois, conforme o que tu disser, porque elas disseram que eu podia ficar, elas podiam ficar o tempo todo, ou eu podia ficar sozinha se assim eu preferisse, né? E eu tava precisando dessa conexão, então elas chegaram, eu cheguei em casa, elas chegaram atrás de mim já na hora, já fizeram as escuta, tudo, enfim, analisaram, e disseram, não, tá tudo bem, tá começando, né? Mas acho que ainda vai um bom tempo, tu que vê. Daí ficaram comigo até as 10 da noite, e daí às 10 da noite eu disse, olha, eu acho que eu preciso... ficar sozinha. Eu preciso de mim agora. Eu quero me conectar, então. E aí, elas... Então, tá bom, vamos ficar em alerta. Qualquer coisa chama que a gente volta. E aí, eu passei a madrugada inteira fazendo todos os exercícios que elas tinham me ensinado, com o rebozo, com bola, né? Daí, o Éder vinha, ele participava. E aí, um pouco, eu pedia pra ele sair, que eu queria sentir, né? Ele dizia, pode dormir, se eu precisar, eu te chamo. Tu vai... Eu vou dar um grito, alguma coisa, tu pode ir. Aí, botei o Igor pra dormir também. E daí, foi uma noite muito, muito legal, assim, que daí eu tenho recordações bem afetivas, amorosas, porque eu sentia aquelas contrações e eu ia, sei lá, para outro planeta e voltava, e eu pensava em tudo aquilo, e chega a me arrepiar até hoje, porque foi um momento mesmo de muita conexão, foi muito legal, faria de novo, né? E aí, só que aí passei a noite toda, foi evoluindo as fases, aí de manhã a equipe voltou, a doula, enfim, né? E voltaram, aí antes delas voltar, elas disseram, agora tu vai tomar um banho quente por não menos de 1 hora. E aí eu vou pro chuveiro, não tem luz. Aí eu disse, e agora? E elas disseram, não vai querer ou não vai querer a banheira? E eu na minha cabeça disse, não vou querer a banheira, porque vai que estoura a banheira aqui, alaga a minha casa, eu ia minhas... Né? Aí eu disse, não, eu vou preferir chuveiro, banqueta, as outras opções que eu tinha disponíveis. E aí, mas tive que esperar, daí fiquei, né, esperando. Quando voltou a energia, fui pro banho, fiquei 1 hora lá e, de fato, muito
muito o que é escrito, né? A água quente fez Lata, né? De lata. E aí, a partir de sair daquele banho, praticamente parindo, em 12h32, então, a Isis nasceu muito linda, maravilhosa. Que massa. Ela chegou, assim, de uma forma muito respeitosa, porque, né, a gente só ficou assistindo ela fazer, sair, rotacionar. E aí, eu peguei ela, o pai, né, o meu companheiro, parou. E aí me entregou e eu fiquei ali o tempo que elas me deixaram, não tiraram do meu colo enquanto eu não quis entregar. Eu fiquei o tempo todo ali. Aí eu já perdi noção de tempo, porque parece que foi uma vida que eu fiquei com ela ali. Aí esperamos o cordão parar, né? Circular todo. E aí fomos... Eu queria esperar a placenta nascer também, mas aí eu tive uma pequena intercorrência que a placenta não nasceu imediatamente. Então eu passei mais, acho que umas 4 ou 5 horas. Aí a gente optou, então, por fazer o corte e esperar a placenta nascer. Mas elas foram, né, elas tinham muito conhecimento, então elas fizeram tudo que foi possível, acabaram fazendo outros procedimentos para induzir o nascimento da placenta, mas tudo muito bem, assim, nada que tenha estragado a beleza daquele momento. E, enfim, com placenta nascida e tudo, acho que foram, então, 24 horas. Massa. Dessa jornada linda. Então, foi esse o segundo despertar, digamos assim. Porque a partir desse momento, então, eu, como meu próprio laboratório, eu percebi que sim, é possível ter uma cesárea e depois um parto, que o nosso corpo, ele é perfeito, ele tá preparado, mas que a gente tem que estar preparada junto, né? Porque não adianta, assim, eu já conversei com mulheres que dizem, não, meu parceiro quer que seja assim. Não, tem que ser uma coisa que todos estejam... porque quem vai parir, enfim, o trabalho todo vai ser da mulher. Se ela estiver bloqueada psicologicamente, com medo... Porque, na verdade, o que acontece com nós mulheres nessa jornada, né? As pessoas... a humanidade não é de ontem, né? E as mulheres sempre pariram, né? É natural. É natural, né? A cesárea, ela chegou como uma importante ferramenta para salvar vidas, porque num determinado período histórico, as mulheres sempre pariram cercada de mulheres da sua família, né? Mas num determinado período histórico, com o surgimento da medicina, da obstetrícia em especial, se precisou levar para um lugar onde esses profissionais pudessem atender a maior quantidade de mulheres possíveis, né? E aí acabou que, ao longo do tempo, um pouquinho do princípio desse salvar vidas acabou se distanciando. Porque daí se criou um terrorismo, porque parir é horrível. E ainda assim eu escuto todos os dias mulheres me falando... Eu nunca mais, porque não é o parto em si, porque se a gente estiver conectada, entender como é que funciona, o medo sai e entra a coragem, entra todas as outras coisas que a gente carrega. Mas aí, se tu fica ali num hospital, que toda hora entra alguém fazer um toque, entra e sai gente, e te tratam mal, e na hora de fazer não doeu, e nossa, você vai assustar as outras pacientes, mas se demorar mais, vai pra cesárea, enfim, um monte de pressão, além do que, né, o próprio ambiente... Cria um bloqueio, né? Cria um bloqueio, porque o hospital, querendo ou não é a nossa casa. Então, tu tá ali num ambiente frio, hostil, sem acolhimento. Então, tudo isso vai fazer com que tu tenha um bloqueio e dificuldade de evoluir no trabalho de parto. Quando a gente conseguir entender isso e ir trabalhando, talvez vai ser diferente. Então, a experiência do parto acaba sendo traumática para muitas mulheres por conta de como é a assistência e não o parto em si. Então, o que a gente precisa, o movimento que a gente precisa, que a gente fala, né, quando a gente fala em prevenção à violência obstétrica, é treinar a assistência ao parto. E isso daí não é só... Porque as pessoas falam, essas mulheres do parto humanizado, aí é tudo contra médico. Não. A gente é muito a favor, inclusive. É contra a violência obstétrica. É contra a violência obstétrica, é contra a assistência hostil, grosseiras, falta de respeito. E mesmo assim, ainda a gente segue falando que o que importa é o respeito e o protagonismo. Então, se eu chegar ali, tem uma mulher que quer uma cesárea... A gente vai tentar... Eu entendo que a equipe de assistência tem que tentar
a atender a necessidade dela. Só que a gente tem que voltar a lembrar que a própria OMS indica não mais do que uma taxa de cesáreas não superior a 15%. Principalmente nas maternidades privadas, a gente tem um índice de 80%, 90%, é porque alguma coisa está errada. Sim. Então, a gente tem que olhar para isso. Induzindo a cesárea, exatamente. Né? E então, o medo do parto é algo que está afastando cada vez mais as mulheres, né, do parto em si. E que é uma experiência incrível, que é uma experiência que eu gostei de passar e tenho certeza que todas que passaram vão concordar, né? Salvo as que sofreram, né? As que ficaram com alguma marca, alguma sequela negativa, tem que olhar para a assistência em si, né? Alguma coisa ali no caminho não foi legal e que deixou essa marca. E aí é um outro trabalho, é um trabalho mais emocional, buscar por terapia, é algo para reconstruir, ressignificar. Então, eu digo que as minhas 2 experiências, elas foram válidas. Eu ressignifiquei essa experiência, embora tenha essa ferida da violência, mas ressignifiquei. Falo por mim, então eu não estou falando por nenhuma outra experiência, estou falando pelas minhas experiências, obviamente, mas é algo que me movimenta, me motiva a trabalhar pelas outras mulheres, né? E isso me fez subir mais um degrauzinho, né? Na minha maturidade, na minha questão profissional, porque a partir disso, então, comecei a me aproximar mais. Então, eu sempre busco, né? Eu tenho esse conhecimento, eu trabalho com isso na prática, mas eu gosto de validar isso. Então, eu fui fazer uma pós-graduação em Direitos das Mulheres, né? Para entender quais são os caminhos que eu preciso para isso, né? E se isso estaria, de alguma forma, ferindo o direito à igualdade, que é constitucional. Então, fui estudar, me especializei em Direito das Mulheres para poder atender também outras áreas. Na verdade, eu fiz primeiro de Direito das Mulheres porque não tinha conhecimento específica em violência obstétrica. Daí depois conhecia a outra, né? Estou concluindo agora em fevereiro, a pós em prevenção à violência obstétrica, que também foi outra grande chave, assim, porque aprendi muito mais. E na verdade, o meu trabalho, eu busco sempre... Eu não estou sempre visando o judiciário, o litígio, né? O meu trabalho é mais na questão da conscientização e na própria prevenção. Porque para eu ir para o litígio, essa mulher já vai ter que ter passado pela violência. E teu objetivo já não foi atingido. Exatamente. Já passou, então, a gente já está numa outra parte. É claro que as que me procuram, eu não... Em hipótese alguma, faço captação, né? As mulheres que chegam até mim para fazer ações de violência obstétrica vêm por indicação, porque conhecem o meu trabalho, mas jamais vou ir fazer captação, porque eu entendo que a porta, ela abre por dentro, né? Então, eu não tenho como induzir, até porque é um processo muito doloroso. Vai reviver o momento, né? Exatamente. Vai ter que reviver aquele momento então, que não foi legal pra ti, exatamente. Né? Então, eu não tenho por que eu fazer ela despertar uma coisa que daqui a pouco acomodou lá pra ela que tá tudo bem. Mas aquelas que têm isso aflorado, eu vou ajudar dentro do que eu tenho. E aí, eu fui me especializar justamente para entender. Porque violência obstétrica é diferente, completamente diferente de erro médico. E é outro caminho, é outra argumentação, é outras legislações. Não tem uma legislação específica, então a gente tem que ir fazendo os recortes. Então, tem que ter conhecimento de como é o caminho do processo para daqui a pouco conseguir. E como o movimento é recente nesse sentido, a gente não tem muitas decisões no Judiciário Nacional. Né? Então, decisões... Ainda não tem jurisprudência sobre isso? Isso, ainda não tem jurisprudência. O que tem é pouco, né? E ainda assim a gente entende que, claro, né, não há dinheiro que pague, mas ainda em valores bastante irrisórios pelo tamanho do trauma que se cria nessas mulheres. Então, é um movimento, né, que está começando. Mas a gente está no caminho. Estamos aí, trilhando, calcificando. Talvez eu vou estar aposentada quando tiver uma boa sentença, uma boa jurisprudência, mas tenho certeza que tem outras tantas que estão aí, né, vindo juntas e outras que abriram esses caminhos também, né? Então, eu acho que tá sendo bonito, tá sendo legal. Eu tô bem feliz com essa trajetória, com esse caminho, né, que eu tô trilhando aí. Que legal. Sabe que a gente quase conseguiu ter o parto humanizado em casa. É? Quase conseguiu. A gente não conseguiu porque a nossa pequenininha era pélvica. Ah, sim. Então, de 4 ou 3 em 1, a probabilidade é pélvico, né? É. E nós contratou uma doula também. A primeira vez que uma parteira, doula, né? Mas ela não é doula? É que a doula... Parteira, então, a gente contratou uma parteira. Porque profissionalmente falando, a doula, ela não pode... A doula não faz parto, ela faz então, parte. Então, né? é uma parteira, a gente contratou uma parteira. E foi indicado uma doula, mas a gente não quis, né?
Aí a gente contratou uma parteira, mas quando a V me trouxe a notícia de ter o parto em casa também, a minha primeira reação foi justamente não, sabe? Não, porque é essa crença limitante que a gente tem, que colocaram na gente de, no hospital é mais seguro, porque lá tem mais recurso. Eu vinha com isso, né? E como minha mãe trabalha no hospital, sempre vinha, o hospital é mais seguro. Aí eu falei, vai pesquisar sobre isso. Aí a gente começou, nossa, a gente viu vários documentários, né? Sobre violência obstétrica. Sim. Eu falei, não, vamos fazer em casa. Eu sempre falo pra quem estiver assistindo, inclusive, assista ao Renascimento do Parto. Todos, É. né? Aham. Todos. Nós assistimos. E a partir dali vai movimentando, né? Eu acho que é um início, assim, bem legal. Porque ali tu vê tudo que aconteceu ao longo, né? Em todos esses períodos históricos, até a gente chegar nesse momento e entende, né? Vai entendendo. Então, eu acho que é isso. A mulher que tem o desejo de ter o parto natural... tem que estudar, não adianta, né? Porque o primeiro caminho é esse, conhecimento tanto de como de como são as coisas, como do seu corpo, né? Porque... E o parto natural, a gente viu, ele é a regra, a exceção é a cesárea. Exatamente. E hoje inverteram, hoje a regra é a cesárea e a exceção é o parto normal, né? Tanto que eu não pude ter o parto normal, mas esperei entrar em trabalho de parto. Sim. Fui pro hospital, elas falaram, primeiro a gente sabia tudo que podia. Sim. E o Ronan foi sabendo. E tu respeitou o teu corpo, a tua filha, tudo, né? E o próprio... Tudo que eu podia Isso, fazer, né? tudo, exatamente, com conhecimento. Não, e quanto a isso, no momento que a gente chegou no hospital ali, a gente não conseguiu, realmente, porque a May foi pélvica, a gente tentou de tudo pra virar ela. Não teve, a ver fez até acupuntura. Ela não virou. Ela ficou no colo ali, sentadinha, e não virou. Tanto é que ela saiu com quando o médico tirou ela, tava com as perninhas na cabeça. Tipo, tava totalmente encaixada no colo com a bunda, sabe? Mas no hospital ali, a gente não tem uma reclamação nenhuma, sabe? Sim. Eles respeitaram totalmente os nossos pedidos e os nossos desejos. Olha só, que legal. Tipo, não, em momento algum, eles tentaram induzir nós a fazer alguma coisa, nada. Sim. A gente foi totalmente... Tanto é que eu entrei junto com a V, passei todo o processo junto com a V. Eu vi a extração da minha filha, a retirada da minha filha da barriga da V, eu vi isso, sabe? Então, não temos reclamação nenhuma quanto a isso, né? Sim, que bom. É bom saber até para outras pessoas, né? Ter conhecimento que é um hospital que respeita, enfim, né? E é isso, eu acho que quando tem uma equipe que tá treinada nesse sentido de entender que o parto é da mulher, né? Então, ela vai respeitar, sempre monitorando e cuidando, né? Para saber quando é realmente necessário intervir. Mas aí a equipe preparada vai saber, né? Quando realmente é necessário. E o próprio parto humanizado, a gente tem também como tudo se mercantiliza nesse mundo, né? Então, o parto humanizado também a gente precisa, não dá para romantizar tanto assim, porque já tem se vendido o parto humanizado com um negócio com fotógrafo, fisioterapeuta, com banheira, com bola, com não sei o quê, e já vai de volta para a questão mercantilista de vender um serviço. Então, tem mulheres comprando esses combos e não sendo respeitadas no parto humanizado. Porque vai estar mais uma pessoa ali que tu não conhece. Exatamente. Pô, e é a tua intimidade, né? Exatamente. É a tua intimidade sendo violada, sabe? Exatamente. Então, isso também. O parto humanizado não é um parto cheio de firulas. O parto humanizado é o parto que respeita o protagonismo da mulher. Claro. Pode ser só a mulher, a doula e a enfermeira obstétrica. Pode ser só a mulher e o marido, se conseguirem, né? Se entenderem assim. Porque não é o que tem no cenário do parto, quem está no cenário do parto, e sim o que acontece ali, né? E é importante desmistificar isso também, porque já tenho visto também bastante ataque ao parto humanizado justamente por conta desses caminhos que acabou tomando. Porque as pessoas, né, acabam daí vendendo serviços e aí chega ali, né? Eu tenho relatos de mulheres que dizem, não, eu contratei o parto humanizado, só que quando eu não aguentei, que eu disse que daí não queria mais, e daí a gente tem que entender, claro, a peculiaridade, mas a doula, a parteira, me chamou de covarde, por exemplo. Como assim, né? Sim. Daí já, então, a gente vê que a violência, ela pode vir de todas as pessoas. Sim. E conceitualmente falando, né, a violência obstétrica, ela pode ser proveniente, inclusive, do porteiro do hospital. Claro. Não precisa ser necessariamente do profissional de medicina, né? Ela pode ser
realizada por todas as pessoas que estiverem naquele cenário. Então, é importante que as pessoas conheçam isso também, para entender o que é. E quando tá incomodando, é porque alguma coisa tem, né? Claro, a gente precisa daí analisar. Aí tu vai na escola do profissional também, né? Exatamente. Tem vários profissionais hoje no mercado, tu vai escolher aquele que te passe uma credibilidade. Porque nessa primeira conversa que você tem com o profissional, tu já define quem ele é, sabe? Exatamente. O histórico dele. Isso aí. Por exemplo, essa que a gente contratou, ela fez vários partos aqui em Getúlio. De várias pessoas que a gente conhece. Sim, Então, a confiança, ela aumenta um pouco. com certeza. Com indicação, Com indicação, fica melhor, fica né? melhor. Pá, se que ela respeita. Até que teve uma guria aqui, uma conhecida nossa, e eu sou amigo do marido dela, ficou 48 horas de trabalho de parto. Sabe, elas ficaram 48 horas com a guria. Sim. É. E é uma sensação, pra mim, pelo menos, elas ficaram... Pra mim, foi 24, e elas não ficaram ininterruptamente. Mas mesmo assim, a hora que elas saíram lá de casa, naquele dia, parecia que tinha ido embora minha família, né? Porque se criou uma confiança, uma Cria um relação, vínculo, né? um vínculo de ficarem ali, né? Então, é uma coisa assim que é isso, né? A gente precisa criar essa intimidade, ter essa confiança, confiar no profissional, no serviço que ela tá te entregando, mas também ter conhecimento das coisas, né? Foi bem na época da pandemia que a gente teve a Maeve, e a gente saiu no hospital no domingo de tarde, na segunda ela já tava aqui. Eles ensinavam a nadar banheiro de chuveiro. Sim. Continuaram o processo. Como Isso. pegar, sabe? E esse é legal, né? Muito elas legal. vêm pra ensinar a dar o banho, elas acompanham ainda. No meu contrato, acho que elas acompanharam mais 30 dias, se eu não me engano, não me lembro bem. Mas ficavam ali e se não vinham presencialmente... Da mamar, como da mamar. A pega, que é bem importante fazer E o laser no peito pra não rachar. É um serviço muito, Nossa, muito top. completo. Mas a parte ruim que teve briga com o médico também. É. Sim, porque quando a gente foi no médico e a Ave falou que queria um parto humanizado e em casa, teve essa contrapartida do Sim. médico, né? Ela começou a falar, porque você sabe todos os Aham. tudo que pode acontecer e tal. Ela disse, então você deixou de pagar um médico particular pra vir aqui no SUS pra poder pagar a parteira por fora. E começou a me questionar, sabe? E eu Exatamente. fiz todo o acompanhamento com ela, mas eu fazia com Fazia É. concomitante. Mas ela, toda vez da consulta, ela me questionava. Se cria... E assim, tem mulheres, por exemplo, que têm o parto domiciliar e, eventualmente, tem alguma intercorrência, precisam ir para o hospital. E lá elas sofrem a violência obstétrica no pós-parto, né? Porque chegam lá e elas são hostilizadas por terem... E meio que castigadas, inclusive, por terem feito o parto E domiciliar. ela falava, tu sabe que se acontecer alguma coisa com a tua filha, a culpa vai ser tua, né? Não, aí eu falei, eu não podia entrar junto. Tu vê só, né? Eu não pude nenhuma consulta entrar com a ver com o médico, Olha só. sabe? Aí eu falei, cara, no dia que eu nasci minha filha, se eu não puder entrar, eu quebro a porta e entro igual. Exatamente. Até porque Sabe? tem Porque lei, né? eu vou entrar. Não, tu não vai me impedir de eu entrar. Violado lei do acompanhante, né? Sabe? Agora melhorou um pouquinho, né? Mas daí ele, até uma questão, né, foi bem na época da pandemia. Então o cara também tem que ter um bom senso nesse sentido. Ela falou, não pode por causa da pandemia, tem 2 pessoas, vai ficar 3 pessoas no consultório. Beleza, tá, abracei. Aí a Ave entrava e falava, olha só, falou isso, falou aquilo. Eu falei, mas que saco, né? Ainda a gente tá acompanhando, a gente tá buscando, mas se a pessoa não tem isso? Exatamente. Sabe, se a pessoa não tem esse conhecimento. E a gente tem que pensar isso também, né? Isso eu tenho também trabalhado bastante na questão da gente olhar as diversidades. Porque aqui a gente está falando em um nível de pessoas que têm acesso à contratação de uma equipe, que consegue fazer tudo isso. E aí, agora, né, eu falo também que a gente precisa olhar, por isso que eu trabalho bastante essa questão da racialidade, né? Porque vai ter mulheres que não vão ter acesso a esse serviço. E aí vão ser induzidas. Exatamente. E vão sofrer. Eu, na minha pesquisa de mestrado, eu estou pesquisando o racismo obstétrico justamente por isso, né? Porque o racismo obstétrico, a violência obstétrica, ela já é bastante mascarada, as pessoas não têm dificuldade de entender o que é. O racismo obstétrico fica ainda mais embaixo, porque a gente além de não entender como acontece, a gente vive numa cultura do mito da democracia racial, que não existe racismo, que todos se convivem muito bem, obrigado e tal, e a gente tem dificuldade de introduzir esse tema nas conversas.
né? E aí, quando a gente vai olhar a diferença de tratamento de uma mulher negra e uma mulher não negra, a gente já começa a perceber que tem problemas ali também, né? Então, as estatísticas oficiais demonstram, por exemplo, que uma mulher negra, numa consulta de pré-natal, ela tem a consulta mais rápida do que a mulher branca, por exemplo, né? Então, geralmente, ela não é sequer tocada. Isso já é um problema que reflete essas coisas que eu estou dizendo que estão mascaradas no nosso país. Chega uma mulher em trabalho de parto negra, chega ali queixando dor, um Buscopan e volta para casa. E, às vezes, e por isso dos altos índices de mortalidade materna das mulheres negras, né? Porque elas acabam tendo suas queixas negligenciadas. E isso também é estatístico, não é vozes da minha cabeça. Acontece, por exemplo, das mulheres negras não receber a episiotomia, que é aquele corte tão comum e que já não indicado, já bastante, as evidências científicas demonstram que não tem necessidade, que não ajudam em nada no parto, mas ainda segue sendo feito. As estatísticas demonstram que as mulheres negras, muitas acabam tendo a episiotomia sem anestesia. Por quê? Por causa da cultura, né, histórico, racial, racista, da dor, de que as mulheres negras são mais resistentes à dor, né? E aí, então, são várias coisas assim que acontecem corriqueiramente, mas que não se identifica como tal. Porque a gente mascara essa questão do racismo no nosso país, né? Então, a gente vai introduzir esse tema numa conversa, as pessoas têm resistência. Porque não, imagina que no Rio Grande do Sul, alemães, italianos, poloneses e negros vivendo em harmonia. Mas aí tu vai olhar aonde que estão as pessoas pretas do nosso município, elas geralmente estão nas periferias. Na periferia. Tu vai no centro da cidade, nas lojas, quem te atende geralmente são... não estamos ali, vamos dizer, me colocando junto. Mas aí tu vai lá num chão de fábrica, está todo mundo lá. Então, essas coisas assim, não pode ser naturalizado a gente ver isso naturalmente. Não estão porque não se esforçam, porque não querem, porque não sei o quê. Não tem oportunidade. Né? Não tem oportunidade. E aí eu acho até um tanto quanto cretino a gente fingir que não vê isso, porque se não te incomoda, é algum problema ali, né? Então, tem que incomodar. Tu tem que... eu faço esse movimento, porque tenho orgulho de dizer que sou uma mulher preta. Tenho cada vez mais orgulho da minha ancestralidade e venho trabalhando isso para que outras, assim... Tenho as que vieram na minha frente que me incentivaram a pensar assim, e eu quero que as que vêm, né, nas próximas gerações também tenham um orgulho do cabelo, da cor da pele, da sua história, da sua religiosidade e tudo mais, né? Porque a gente, desde a religião, né, de matriz africana, são vistas sempre com preconceito. Sem as pessoas sequer entender como se pratica, né? Então, é sempre... tudo que é da cultura negra, afrodescendente, é visto como algo negativo e ruim. E a partir do momento que a gente começa a estudar toda a contribuição daquele povo que veio, né? Foi traficado do seu país de origem, que tinha outra cultura, né? Que não foram respeitados, vieram aqui, foram obrigados a trabalhar, forçados a exercer outro tipo de religião que não a sua, viver com outros modos de vida que não o seu, ter que praticar a sua cultura escondido para não ser preso, enfim, várias coisas. Para não ser morto, né? Para não ser morto, exatamente. Né? E aí a gente naturaliza essas coisas, finge que não existem, porque é melhor não falar, né? Eu vejo muito nas redes sociais, o racismo vai acabar quando parar de falar nisso. Não. A gente tem que deixar desconfortável mesmo, né? Tirar as pessoas do seu lugarzinho ali de privilégio e fazer pensar, né? E cada uma é um trabalho de formiguinha, mas cada uma que a gente pensar e provocar reflexão, eu acho que o trabalho já está sendo feito. E aí eu gosto muito, então, de trabalhar, de pensar e estudar sobre o racismo obstétrico, que é o que está me movimentando. Agora estou na finaleira do mestrado, daqui a pouco vou para o trabalho, para a pesquisa de campo, para ver, então, como é que esse fenômeno se comporta aqui, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma cultura de invisibilização da nossa presença, né? Então, como é que isso vai se comportar? Então, quem sabe um dia eu volto a trazer os meus resultados. Com certeza. Sabe que a gente nunca vai saber o que foi a época da escravização, né?
a gente tem um vislumbre histórico pelo que tu lê, pelo que tu que se apresenta pra gente, mas nunca vai chegar aos pés do que foi isso. A gente nunca vai saber Nunca vai saber o que realmente aquele povo sentiu. Exatamente. Essa opressão, sabe? Exatamente. Então, se essa opressão ela sofre um reflexo até hoje, tu imagina como era naquela época. Como era naquela época. Se a gente ainda recebe isso, a gente ainda responde por né, isso, por isso, então imagina como é que foi naquela época. Eu vejo, eu não sou caucasiano, eu sou mestiço, mas quando eu vou pra serra, eu sinto uma diferença no tratar. Porque eu não sou um branco de olhos azuis. Sim. Então, vai mudar, né? o tratar é diferente. Exatamente. Porque a gente vai olhar pelo IBGE, então, o grupo social negro é composto por pessoas pretas e pardas, né? Então, esses são os negros. Então, a gente já tem uma dificuldade de se reconhecer enquanto negro aí. Porque a gente ainda tem essa questão do pardo. O que é o pardo? É papel? É cor de pele? O que é, né? Então, a gente tem que primeiro trabalhar isso. Então, muitas pessoas sequer se reconhecem. Isso tem reflexos importantes, inclusive, quando, por exemplo, assim, numa pesquisa científica, acadêmica, a gente tem dificuldade de encontrar números justamente por isso. Porque numa autodeclaração, muitas pessoas pardas para preta não conseguem se autoidentificar, não se reconhecem. E esse também é um trabalho que precisa ser feito, é um caminho que precisa ser feito. Se reconhecer para, então, poder preencher a fichinha, para, então, esses dados ir para as listas oficiais e a gente conseguir ter esses números que ainda eles ficam mascarados. Mas quando a gente fala em Rio Grande do Sul, principalmente, né, muitas pessoas... daí tem essa questão do colorismo também, né? Porque vai ter a preta retinta, a média, clara, parda, né? E aí as pessoas ainda invisibilizam isso. Eu sofro muito com essa questão assim, ai, mas tu nem é preta, é morena, né? Pra mim, na verdade, é mais ofensa você me chamar de morena do que de preta. Mas as pessoas têm medo de abordar isso, né? Porque parece que dói falar preto, entendeu? Não dói, cara. É lindo, velho. Preto, e ele se... Não, eu sou moreno. Exatamente. Não, tu é preto. Exatamente. Então, mas isso aí é uma sociedade que te encurrala, né? Exatamente. Te encurrala pra esse pensamento, né? De não aceitação Exatamente. da tua própria espécie. Isso, da tua própria etnia. Isso aí, eu não aceito a minha etnia porque a minha etnia, ela é escravizada. Então eu não vou aceitar a minha etnia. E dói, né, dói, gente? Porque cara, quando a tá gente... louco? Eu, pelo menos... estive no ensino fundamental, que na época ainda era primeiro grau, quando a gente ia estudar a história do Brasil, que chegava nessa parte da escravidão, era um bloqueio pra mim. Porque primeiro que quando a professora entrava nesse tema, todo mundo me olhava. E eu ficava constrangida. Porra, que merda. Né? Porque tava todo mundo me olhando e, tipo, eu a descendente dos escravos. É ruim assim, quem é que ia ficar feliz? Mas depois, estudando espontaneamente, aprendendo, eu entendi que não sou descendente de escravos, sou descendente de pessoas que foram escravizadas. Exato. O ruim não são os meus. É verdade, foi escravizado, foi massacrado. Então, inverte um pouquinho, né? Daí eu disse, não, eles não vieram espontaneamente para ser escravizados, eles foram trazidos à força. Quem escravizou foram outras pessoas. Esse sim, de índole duvidosa. Então, aí a gente já começa a fazer um movimento, né? Então, quando a gente olha assim, só que quando eu olho pra trás, eu vejo aquela menina, eu me lembro, eu na sala de aula, sempre quietinha, sempre sentava na primeira fila, porque aí a gente tem também de família, tu não vai fazer, né, barulho, não vai dar mancada, não vai fazer bagunça, não vai... a gente não podia ter uma vírgula... Já veio uma pressão aí, uma pressão, né? familiar. Você tem que ser 100% para ninguém falar mal da sua conduta. Você tá lá, então você tem que fazer direitinho, não quero reclamação. É uma pressão, é uma sobrecarga, é um negócio difícil, né? Então, e aí tu vai estudar aquilo ali, tu já recebe aquilo como algo ruim, como é que tu vai ter orgulho, né? Então, tu tem que aprender. Por isso que tem a Lei 10.639 hoje, que é para aplicação nas escolas, né, da história afro-brasileira, com os olhos voltados para a realidade, né? Não contado de fora para dentro e como quiseram nos contar. Sim. A gente recebeu uma história que nos contaram, que os nossos ascendentes, né, vieram e se acomodaram e ali ficaram. Não, foi luta, foi morte, foi sangue, foi resistência de diversas formas. E a gente tem a herança disso tudo
se refletindo na culinária, na cultura, na dança, na religiosidade. Então, nós temos muita construção. Os negros ajudaram a construir o Brasil. O Brasil, tem, né? sim. Tem um livro, inclusive, da Beatriz Nascimento, que é O Brasil foi construído por mãos negras. E lá ela vai desenrolando tudo isso, né? O quanto o Brasil deve para os nossos. Então, é um assunto que também me motiva bastante e que cada dia mais tem despertado para isso. E na advocacia, agora, então, voltando para o nosso ponto-chave, a gente precisa também, eu acho que em todas as profissões, não só na advocacia, mas eu vou falar da advocacia, que é da onde que eu consigo falar. A gente precisa olhar para isso também. Porque nem sempre a minha cliente, o meu cliente vai chegar no escritório consciente de que ele, dentro da relação ali, que ele tem aquele incômodo, teve uma questão racial também. É porque ele vai achar normal. Ele vai naturalizar aquilo ali. Então, cabe ao profissional fazer essa leitura e verificar e não chegar a dizer, não, mas você sofreu racismo. Isso é muito duro, é muito cruel. Às vezes a pessoa não identificou. Então, tu tem como profissional que levar isso de uma maneira que tu possa fazer com que o judiciário tenha conhecimento desses fatos. E ainda assim, daí a gente volta a ter problemas, porque o próprio judiciário não consegue reconhecer, né, os profissionais que estão lá. E isso acontece pela falta de representatividade. Porque se a gente olhar os números, né, quem são os juízes que julgam as nossas causas, a gente já percebe que se a gente não tivesse olhar, não vai ter como verificar. Porque se eu não tivesse esse letramento racial que eu coloco no meu cotidiano, quando eu vou olhar uma situação ali de uma mulher, por exemplo, que eu atendi, ela vem e ela diz, eu sofri violência obstétrica, porque isso, porque aquilo, e eu olho, eu vou observar, né? Aqui tem uma questão racial. Como é que foi? O que te disseram? Me dá o teu relato. E aí vou extraindo ali as coisas que estão, né, dentro disso. E com carinho, com afetividade, com acolhimento, vou ensinar a ela que isso pode ter acontecido, né? Mas não impor. E levar isso para o judiciário, né? Para que eles entendam que isso é um fator que aumentou a exposição à violência dela, né? E aí a gente vê as decisões judiciais ainda bastante defasadas nesse sentido, com falta de reconhecimento, porque quem trabalha lá não tem essa vivência. Mas hoje, para te caracterizar uma injúria racial ou um racismo, a dificuldade que é. É, exatamente. Mesmo o racismo sendo um crime que ele não é inafiançável, é difícil você enquadrar nesse crime. Exatamente. E eu, nesse minha trajetória de 15 anos, praticamente, dentro do serviço público, eu nunca vi conseguir encaixar nesse crime. Não. Porque o que acontece, Ronan? A gente tem que entender que o racismo ele não é apenas o crime de racismo, não é apenas eu chamar uma pessoa preta de macaco, não é só isso. O racismo ele é muito mais amplo que isso. O racismo ele é institucional e estrutural. Ele estrutura a nossa sociedade. Se a gente não entender o racismo dessa forma, a gente não vai ver as situações de racismo, porque a gente vai minimizar. Às vezes aconteceu um fato ali, eu vejo como racismo, a parte está vendo como racismo, uma pessoa branca vai achar que aquilo é natural, que é coisa da cabeça da pessoa, que ela está criando, que ela está com as psicólogas falam da questão da perseguição, tem um nome técnico que eu não lembro agora, e não vai olhar com esse olhar. Mas só quem passa e quem vive aquela situação sabe quanto que é ruim tu entrar no supermercado e ter que ficar com a mochila o tempo inteiro mostrando que tu não está colocando nada dentro, porque as pessoas estão te olhando. Tá louco. E tu sabe que é por aquilo. Né? Enquanto outros entram com a mochila aberta, abrem, pegam um chiclete, pegam um celular, tranquilamente, ninguém vem ver. Né? Tu vai nessas lojas de departamento, é muito comum tu perceber que não tá sozinha. Né? Então, isso eu me coloco no lugar de pessoas então que vêm das periferias, por exemplo, que daí tem todas outras questões, né, de modo de vestir e tudo mais, que levanta ainda mais essa suspeita. Às vezes a pessoa só quer comprar uma camiseta, mas as pessoas estão suspeitando dela. E aí eu lembro que logo que eu me formei, eu tinha o fator
racial e idade, né? 23 anos eu tinha. E eu me arrumava toda, era saltão 15, coisa que eu já não faço mais, para atender. E mesmo assim as pessoas perguntavam pela advogada, que queriam a advogada, que não me viam como a advogada, me viam como a secretária do escritório, né? E isso aconteceu muito. E se eu for falar que isso é racismo, as pessoas dizem, se fazendo de vítima, que mimimi, mas não, mas porque as pessoas não conseguem reconhecer. As pessoas olham para mim e elas conseguem ver o quê? Uma empregada doméstica, uma cuidadora, uma babá. Tá embutido o racismo, né? Exatamente. E assim, quando eu falo isso, não é para desvalorizar essas profissões. Na verdade, essas profissões, babá, doméstica, sim. Elas são a base. Todo mundo precisa do cuidado. A gente que faz as duas vias, né? O trabalho doméstico, ele toma tempo. É necessário. A gente cria pessoas e levanta e prepara café da manhã, e dá banho, e arruma roupa. Né? É um trabalho que toma tempo. Sim. Só ele é desvalorizado. Pela uma sociedade racista. Exatamente, pela sociedade racista. Então, assim, uma mulher negra, um homem negro, ele não vai ser visto como um ministro do STF, como um juiz, como um advogado. Ele vai ver o homem negro como um gari, uma mulher como uma empregada doméstica. É isso que a pessoa já vê. Aí, quando tu se coloca, as pessoas já ficam ainda assim duvidando da tua capacidade. Esse rótulo social é o que mata uma sociedade, né? Tu rotular as pessoas por etnia, por forma de se vestir, sabe? Sem tu conhecer. As pessoas ainda olham assim... aqui não é questão sexista, né? Mas um homem falando e uma mulher negra falando, quem a gente dá mais valor ainda, socialmente falando, né? Um homem fala, se ele falar que tá chovendo e tem sol, todo mundo... Não, mas é que já vai chover, porque ele falou, né? Uma mulher tem que justificar, né? Por que o sol nasceu, como é que se forma a nuvem, como é que se forma a chuva, né? Tem que estar sempre justificando e ainda tendo certificados, né? Então, tem essas questões... Tem que validar tudo, né? Tem que estar validando. Então, a gente tem que olhar para isso, como a gente se comporta nós mesmos, né? Eu, quando me coloco nessas posições, eu falo mesmo, eu gosto de trazer esses pontos para debate, para as pessoas refletir. Sei que tem pessoas que vão discordar e tá tudo bem, respeito, né? Mas é coisas pra gente pensar, né? Pra gente sair dessas nossas caixinhas e refletir sobre isso. Para que quando a gente for em algum lugar, né? Eu sempre falo, sempre o exercício do pescoço. A gente vai evoluir muito quando a gente começar a aprender a fazer o exercício do pescoço. Eu fui num restaurante, eu olho. Eu chego, eu olho. Quem são as outras pessoas negras que estão sentadas sendo servidas? Não as que estão servindo. Né? E aí eu já me coloco ali, eu não gosto nem de chamar de privilégio, porque é muito custo também conseguir, né, me movimentar, mas daí tu pensa nas demais, né? Quanto privilégio tem para não estar apenas sendo servidas não estar apenas na condição de servir e estar ali de usufruir. Sim. Porque aí a gente vê muito isso. Então, tu vai num clube, tu vai numa piscina, tu vai num restaurante, tu vai agora na moda esses beach club, né? E aí tu olha, e daí tu vê que as pessoas racializadas, elas estão na copa, na limpeza, e aí tu diz que o racismo ainda não existe mais? Daí pensa, né? Sim. Por que essas pessoas não estão conseguindo se movimentar? Por que não está avançando? O que está acontecendo? Né? E aí, em contrapartida, essa semana até compartilhei no meu Instagram uma pessoa, uma mulher preta retinta, que teve o currículo recusado para trabalhar num posto de gasolina. Ali tinha duas questões que podem ter acontecido de discriminação. Uma por ela ser preta retinta e outra porque ela possivelmente tem uma ação trabalhista em andamento. São duas coisas que não podem acontecer. O que é a preta retinta? É a cor mais escura. O preto, né? Esses mais... Quanto mais queimadinho, vamos dizer assim, né? Quanto mais escura o tom da pele, a gente vai... Né? Tem a questão ali do colorismo. Nem sabia disso aí. Não sabia que tinha essa distinção ou classificação. Não. Pra mim...
Sim, pra mim também, né? Mas é que quando a gente fala academicamente, a gente meio que classifica, porque a gente vê que as opressões... E tem diferença? Tem diferença? Tem diferença? Eu vou conseguir me movimentar um pouco melhor se eu tiver o meu tom de pele um pouco mais claro do que uma preta mais escura, porque a discriminação e o preconceito ele vai aumentando conforme o tom da tua pele. Tá Então, brincando, cara. Não poderia ser uma barreira? Tu ia fazer um comentário sobre sim, não, é porque daí nessa questão é isso, quando ela me colocou que o RH recusou a contratação, né, e aí eu olhei a foto dela, eu vi, né, e daí ela disse que tem uma ação trabalhista em andamento. Então, foi uma questão que também não é... o direito, o acesso à justiça é um direito constitucional. Sim, Todas sim. as pessoas que se sentirem lesadas de alguma forma podem procurar o judiciário. O empregador não pode recusar... Quer dizer, pode recusar a contratação porque é uma liberalidade dele. Mas não com esse motivo. Não, esse motivo, não, né? Sim. Então, aí tem essas questões. A gente sempre vai olhar só que as duas coisas, esse né? motivo vai ficar oculto, né? Ele não Vamos vai expressar esse Não vai- motivo, é, entendeu? Porque exatamente. vai estar no subconsciente dele, Isso, né? exatamente. E é muito difícil. Como eu expliquei no caso É. pra ela, eu disse, olha, eu vejo, né? Ela me falou só por conta da contratação, mas daí eu já vi mais a questão racial. Mas mesmo assim, não tem o que fazer, porque é uma liberalidade desse empregador a contratação. Agora, se ela demonstrar que houve, aí é outra coisa, mas muito difícil. Porque difícil. já é difícil. O campo da provar. prova. Por isso que eu te disse. O campo da prova do racismo é difícil, porque ele tá tão incutido dentro da sociedade que é difícil tu conseguir provar Exatamente. judicialmente. Exatamente. A não ser que seja um vídeo, uma filmagem ou uma testemunha que ouviu falar. Exatamente. Mas daí que a testemunha, eu não sei se eu ouvi direito. Exatamente. Então é isso, a prova que A é o que prova pega. que é difícil, sabe? Existe, tá na sociedade, eu acho que é um crime social isso, sabe? Mas tu conseguir levar pro judiciário e penalizar o preconceituoso é difícil. É muito difícil. Sabe, esse cara pagar por o que ele fez. Exatamente. Sabe, pra ele entender, cara, não é pra ser assim, mas Antes de chegar nesse ponto, a gente precisa todo o trabalho da educação. educação. Né? Exatamente. Então, não tem como a gente prosseguir sem fazer esse trabalho Exatamente. educativo antes de letramento mesmo, né? Então, é o caminho que a gente tem que percorrer ainda para, quem sabe, no futuro, espero não muito distante, né? Aí a gente, de fato, chegar nessa democracia racial que a gente espera. Porque hoje, infelizmente, a gente pode afirmar que não existe, né? A gente finge não ver. Mas tá aí todos os dias, em diversas formas. Por isso que eu falo, né? Que eu tava falando, então, do racismo estrutural. É por isso. É algo que ele vem sendo feito desde lá de 1800. E é tijolinho por tijolinho. E se formou o que tem hoje. A ponto de naturalizar as coisas e a gente entender que não acontece, que não existe. A gente tem essa resistência. E o racismo institucional é equivalente, só que é o que acontece nas instituições. Então, tu vai nas universidades, embora hoje tenha a lei de cotas, que dá um acesso um pouco maior, por muito tempo as universidades públicas foram universidades de pessoas elitizadas, porque quem conseguia entrar só quem lá, tinha condições. Só quem tinha condições. Aí a lei de cotas conseguiu dar um empurrãozinho, a gente conseguiu dar uma mesclada lá, mas mesmo assim, nesse caminho vem outras dificuldades, né? Porque daí tem toda a questão, para uma dedicação acadêmica, por exemplo, qual é a pessoa que vai trabalhar um dia todo quase sem comer e vai à noite para a universidade e vai ter o mesmo desempenho daquela pessoa que ficou o dia inteiro dentro de uma sala com ar-condicionado na frente do computador estudando, né? Então, se a gente não olha para esses detalhes, a gente não consegue compreender por que depois lá no final, formou, beleza, mas conseguiu ainda assim não movimentar. Então, são preguiçosos mesmo, porque ganharam cota e ainda assim não consegue, né? Então, tem toda essa discussão, porque a gente não olha toda essa trajetória que a gente vê que são os diferentes pontos de partida, as diferentes trajetórias, os diferentes lugares que essas pessoas vivem, quais são as condições de vida dela, que fazem lá. É diferente eu cursar direito e me formar e ter o escritório do meu pai pronto para eu trabalhar,
e eu cursar direito, e aí ter que começar do zero, fazer clientela, fazer meu nome. É diferente. É diferente. Né? Sim, a Então, dificuldade é muito maior, né? É um exatamente. desafio maior, na verdade, E né? aí as pessoas não veem que a questão é oportunidades. Então, assim, as cotas é uma prova que a partir do momento que foi dada a oportunidade, muito mais pessoas pretas conseguiram acessar esse lugar. Temos dificuldades e desafios ainda, mas é um movimento e é importante, por isso que é importante que se mantenha ainda por mais um tempo a política de cotas e deveria ser implantada em diversos outros lugares onde a gente vê essa ausência de pessoas negras ocupando determinados lugares. Porque essa representatividade parece algo sutil, até bobo, sim, mas não é. A representatividade importa muito, porque a partir do momento que eu consigo ver, né, por exemplo, um menino agora que vê um Ronan fazendo um podcast, ele vai sonhar que ele pode estar neste lugar, né? E se ele nunca ver um Ronan num podcast, mas só ver o Ronan lá varrendo a rua, ele vai entender a mensagem que vai chegar para ele é que para ele tem aquela opção, Sim. né? E aí, para ele vislumbrar outras coisas, é muito difícil. Assim como, então, nesses espaços de poder chamados, né? A política, o judiciário, esses lugares Executivo. assim. Executivo, exatamente. Então, quanto mais as pessoas estiverem nesse lugar, as pessoas negras estiverem nesse lugar, mais os que vêm vindo vão conseguir se ver ali e vão trabalhar para chegar nesse lugar. Né? Então, é representatividade, é trabalho, é conversa, é educação, tudo isso para a gente conseguir, quem sabe, construir um futuro melhor para nossa sociedade, né? Sim. Justiça social é algo que é emergente, a gente precisa muito tratar desses temas. É complicado, né? Esse tema é um tema muito sensível para conversar e historicamente também, né? Porque tu pega a África, quando foi a época da escravização, quem oprimia era outros povos mais fortes, mas também da mesma etnia. Exatamente. Então, pega o povo Bantu, o povo Nagô. Quem oprimia eles era o povo que era mais forte. Sim, exatamente. Então, eles prendiam e vendiam pro europeu. O europeu não entrava em solo africano. Vendia pro europeu e o europeu trazia para cá. Trazia para essa nova colonização. Já trazia como um escravo. Então, às vezes, a gente fala de... Sim, tem que ter uma representatividade, mas às vezes o opressor, ele é mais carrasco sendo da própria etnia. Exatamente. E, na verdade, o que acontece é justamente essa questão do poder mesmo, né? É uma questão de poder que a gente vê nessas relações. A escravização é um mecanismo que é utilizado historicamente há muito tempo. Muito antes, inclusive. Sim, né? sim. Então, é um O povo mongol também usou muito Então, isso é uma estratégia, porque a moeda, por exemplo, ela só foi mudando. Né? Era réis, né? Isso, A pessoa era réis, né? Exatamente. Então, era utilizada dessa forma. Mas, enfim, estamos aí... Ainda bem que evoluiu, de certa forma, né? Que isso intolerável. Exatamente. Sabe, hoje. E dentro desse percurso do direito, de formação até hoje, você viu muita evolução? Sim, é até bonito de ver, assim, cada vez mais as pessoas vindo, né, se interessando por esse campo, né, que é importante, que é muito bom. Às vezes um campo bastante apertado, porque a gente tem dificuldade, às vezes, de movimentação. Muitos cursos superiores, cada vez mais pessoas se formando. Mas, pessoalmente falando, houve uma evolução bem grande. Na minha trajetória profissional, eu vejo uma grande evolução dia após dia, todos os dias, né? Eu tenho hoje orgulho quando eu ouço meu filho mais velho, ele diz que quer cursar direito. Ah, que legal. Né? E eu fico muito orgulhosa quando ele fala isso, né? Porque eu disse, se ele tá se interessando, é porque eu tô sendo uma boa representatividade para ele, né? Sim, uma boa referência, uma né? boa referência, exatamente. Que legal. Quando ele fala, claro, ele tem apenas 12 anos, pode mudar isso claro, no caminho. Mas é isso, né? Quando eu vejo que as pessoas se espelham, né? Se interessam pela trajetória, se inspiram. Então, quando eu venho falar assim... eu gosto de dizer, eu não é por uma soberba, quando eu vou também nos lugares e venho falando e me posicionando como uma mulher negra e tal, as pessoas já olham meio com o nariz torto porque não gostam do tema e tal, e parece, aquela neguinha metida e tal. E não, é justamente porque eu sei
que, enquanto pessoa, eu sou um ser político, né? Então, eu tô aqui, mas eu tô aqui hoje, né, conversando contigo, não só a Luísa, né? Porque quantas outras mulheres não puderam falar, mães, avós, tias do passado, que não tinham essa oportunidade. Então, eu me coloco muito nessa responsabilidade social mesmo, né? De estar fazendo um trabalho que tem reflexos positivos não só para mim, né? Para mim, claro, está sendo um prazer enorme estar aqui, né? Mas eu sei que é algo que reflete em outras pessoas, né? Que isso, se uma pessoa que ouvir e assistir se inspirar e pensar e refletir sobre os vários assuntos que a gente colocou hoje aqui, né? Pensar sobre né? Uma mulher que está gestante e pensar, não, eu vou então me informar sobre a fisiologia do meu corpo. Ótimo, bingo, tá feito o trabalho, né? Uma pessoa que desperta ali para uma questão assim, realmente, como é que não percebi a existência do racismo? Ótimo. Como eu estou sendo tratado, né? Como eu estou sendo tratado? Quais são as minhas oportunidades? O que ou um fato que aconteceu ontem e daí essa pessoa já, isso foi aquilo que aconteceu comigo. Já é um despertar também. Então, é aquela coisa assim, seria muita prepotência conseguir mudar o mundo, embora eu tenha esse objetivo, né? Mas o pequeno mundo que a gente vive dá pra mudar, exatamente. sabe? E com o direito é uma possibilidade, né? Por isso que eu sempre falo quando os alunos lá na faculdade perguntam, né? No direito a gente tem uma possibilidade de mudar a realidade de uma pessoa, né? Mas se tu fizer isso com várias pessoas, tu vai mudar uma realidade de um grupo de pessoas, várias né? realidades, E assim tu vai aumentando. Então, a partir do momento que tu chega ali, né, uma advogada autônoma da esfera privada, por exemplo, vai trabalhar para quem contratar, mas mesmo assim, tu faz com dedicação, com maestria ali aquele trabalho e consegue entregar um excelente trabalho para uma pessoa ali, tu já resolveu, digamos assim, né? Tu minimizou os problemas de alguém. E aí tu vai fazendo de mais um, quando tu vê, tu fez de um grande grupo. Tu já fez uma diferença, né? E é isso que tem lá, né? No Estatuto da OAB, é esse o objetivo do advogado, o compromisso do advogado qual é? É trabalhar sempre em prol da democracia, da cidadania, da justiça social, dos direitos humanos. É esse o nosso papel, né? O advogado, ele é um intérprete jurídico, né? Exatamente, Ele vai acoplar o fato à norma e ver se ali tem um possível litígio. Exatamente. Sabe? Interpretar as legislações, ver as brechas, ver aonde que vai aplicar ou não alguma coisa. É esse o trabalho. E é uma profissão que está na Constituição, né? Lá na Constituição diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça. E a gente sempre fala isso com muito orgulho, porque além de ser uma grande responsabilidade, é muito prazeroso a gente se entender como parte disso, né? Sabe que, agora só mudando um pouco, só fazer um comentário, antes de fazer a última pergunta. É legal, eu acho maravilhoso a profissão do advogado. Eu sou formado em Direito, né? Que legal! Sou formado em Direito, sou pós-graduado em Penal Militar, né? E eu acho legal porque tu vai pegar um delegado, vai pegar um juiz, um promotor, eles vão estar com a peça ali pronta. Agora, o advogado que vai ter que correr atrás. Ele vai ter que ver onde é que está o possível direito do cliente, seja ele vítima, ou seja ele réu, ele vai ter que achar onde é que está o direito dele nas normas. E vai ter que montar a narrativa, e por isso que entra no português, para você conseguir ter uma narrativa coerente e muito boa para apresentar para o delegado, porque ele vai pegar mastigado. Exatamente. Ele vai aplicar aquele fato, a norma que o pai vai encaminhar. O juiz vai olhar ali, tá. Mas o advogado que vai fazer o trabalho. Exatamente. É a gente é o advogado que faz a jurisprudência, na verdade. Exato. Porque daqui a pouco o advogado pega ali a legislação, ela tá ali de alguma forma, e daqui a pouco tá te dando poucas perspectivas. Mas ali nas entrelinhas, tu consegue extrair alguma coisa e monta uma tese. E tu leva aquela tese pro judiciário, e o judiciário compra ela. A luz, tem lógica. E aí tem um julgamento favorável ali de acordo com a tua tese. Aí já vem outros advogados, usam aquela jurisprudência e vai fazer. Daqui a pouco muda uma legislação. Então, olha que magnífico o trabalho do advogado, sabe? Exatamente. É lindo isso, cara. Exatamente. É muito lindo. É um trabalho gratificante. Não é fácil. Não é fácil. É luta em cima de luta. Não é fácil. Mas a gente tá aí, né? Luísa, última pergunta. O que tu pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo, que querem ingressar nessa carreira jurídica, na advocatícia, que
Tem, para as mulheres também que sofreram essa violência obstétrica, o que tu poderia deixar para essas pessoas? Bom, em relação ao direito, eu sou até suspeita para falar, né? Eu acho que todo mundo tem que cursar direito em algum momento da vida, porque é muito importante, muito empoderador a gente ter conhecimento, né, das legislações, aprender a interpretar e trabalhar, né? Porque o advogado, então, na verdade, ele vai trabalhar em prol dos direitos de outras pessoas que não necessariamente os seus. Então, é muito bonito essa sensação de tu poder mudar ou entregar algo para alguém, né? Mudar aquela realidade. Então, direito, quem tiver oportunidade, faça, vale a pena, é muito bom, né? E em relação às pessoas que sofrem uma violência obstétrica, uma questão de racismo, tem os seus direitos violados, né? Primeira coisa é procure os seus direitos, né? Sempre temos inúmeros advogados, temos a Defensoria Pública, então, a primeira coisa, procura um advogado de confiança, né? Aquela coisa que eu falava de médico e equipe e tudo mais, é a mesma coisa com o advogado. A pessoa tem que ter identificação com o profissional que está contratando, né? Então, daqui a pouco, nada que eu falei aqui tem fundamento com algum ouvinte, alguma pessoa que está assistindo. Mas outras vão se identificar, né? E tem muito essa questão de a pessoa procurar alguém com quem ela se identifique, com quem ela tenha confiança e transparência. É isso, né? Então, procure advogado da sua confiança. A gente sabe que, como em todas as profissões, tem pessoas e pessoas. E, às vezes, a gente ouve muito piadinha de advogado por aí, né? Porque, às vezes, os bons respondem pelos ruins. Mas a classe não é toda assim, né? A gente daí, a gente é do bem, a gente gosta de fazer justiça. Então, procurando um advogado de confiança, pesquisando sobre, né, o currículo das pessoas. A gente tem as questões éticas disciplinares que estão sempre aí. A gente precisa cuidar, inclusive para vir falar num podcast, né? Não é assim simplesmente vir aqui falar. E então tem toda essa questão ética profissional aí e tem muitos colegas que são, né, que trabalham com ética, com transparência, com conhecimento, com competência. Então, acho que é isso, né? A mensagem é que para os estudantes, cursem direito, não vai ser em vão, vai valer a pena em algum momento. E para quem está precisando, né, de auxílio nos seus direitos, procure advogado de confiança. Que lindo. Luísa, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. Sei que a tua agenda ela é corrida, né? E espero te encontrar aqui mais vezes. Eu gostei muito do convite também, como a gente falou no início, né? Foi tão difícil a gente conseguir organizar, porque é isso, nós todos aqui, né, com múltiplas tarefas, diversas profissões, daí vem maternidade, o trabalho, os afazeres domésticos, a gente precisa encaixar tudo isso. Mas finalmente deu, eu estava ansiosa para vir, porque realmente acho que se uma pessoa que ouvir despertar para algum desses campos aqui, já é um trabalho realizado com sucesso. Show de bola. Tudo de bom, obrigada.